Esse podcastzinho aqui, ele é claramente uma cópia bem barata do, do podcast do Bill Burr. Imagina que o Bill Burr, ele é o McDonald's. É uma rede gigante de fast food. Eu sou a barraca do João, sabe? Que fica ali na esquina ali. Só vende só tem um cardápio, só tem um lanche no cardápio, sabe? Esse é o pior exemplo. Mas eu sou a cópia barata. E aí, lá nos Estados Unidos, é muito comum os comediantes terem podcast. Eu já falei isso várias vezes aqui, os maiores comediantes nos Estados Unidos têm um podcast de alguma forma, tá ligado? O Joe Rogan é o exemplo disso, o maior podcast do mundo é o podcast de um comediante. E aí, tipo, tem o Andrew Schultz também, que tem dois podcasts muito foda, assim, que é muito grande também, e ajuda muito na carreira dele. Mano, lá nos Estados Unidos é quase que obrigatório, assim, não obrigatório, mas ajuda muito o comediante ter um próprio podcast para poder criar o conteúdo dele ali, sabe? Então é bem comum, muito comum, na verdade, todos os comediantes nos Estados Unidos terem um podcast, pô. É normal, é uma parada normal. Igual o comediante tem Instagram aqui, eles têm podcast lá. Tanto que o Instagram lá não era a ferramenta mais forte. Lá o que eles usavam mais era podcast e Twitter. Eu não sei se ainda é. Não sei se é mais forte ainda do que é o Instagram, mas o Instagram não era tão forte lá. Tinha comediante lá que lotava a arena, fazia show pra tipo 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que no Instagram tinha 500 mil seguidores. E aí aqui no Brasil tem comediante com 2 milhões, 3 milhões de seguidores, que faz show em teatro pequeno, sabe? Faz show em bar. Então é tipo assim, o Instagram é muito mais forte aqui do que era lá, né? Não sei se ainda é. Mas lá o que é forte mesmo é o podcast e o Twitter. Ou era, né? Mas podcast lá é mandatório, todo mundo tem podcast lá, os comediantes mais pica, assim, sempre tem podcast. Não todos, mas a grande maioria tem podcast. Então lá é uma parada muito foda, o podcast. E aqui no Brasil, não pegou isso. Tipo assim, teve essa onda aí do podcast aqui no Brasil, aí apareceu podcast pra caralho. Tudo com cast no final, né? Um monte de coisa cast. E fizeram. Só que comediantes não fez muito, mano. Não fez. E é até chato podcast hoje em dia. É, é porque o comediante, ele tem o time, mano. O comediante, ele sabe fazer piada. E lá, tipo assim, imagina. Um comediante pica lá, vai no podcast do outro comediante pica, sabe? Então é dois comediantes muito foda conversando. É tipo aqui no Brasil, imagina que o Thiago Ventura tem um podcast. E aí, do nada, tipo, o Afonso Padilha vai nesse podcast, o Danilo Gentili vai no podcast, sabe? Tipo, comediante conversando, não sobre comédia, e não uma entrevista, igual é aqui. Você vai aqui, um convidado X foi em 3 podcasts diferentes. Você vai assistir os 3 podcasts, é basicamente a mesma coisa. É contando como começou, qual foi a dificuldade, aonde estudou, tá ligado? É sempre a mesma coisa, a mesma ladainha, contando história, contando. Ninguém quer saber da. Quer saber? As pessoas querem saber, é por isso até que tem um monte, sim, um monte de gente vê. Mas, mano, o que vai ajudar na comédia é o quê? Dois comediantes. Coloca dois comediantes pra conversar sobre qualquer coisa, mano. E lá é assim, os caras vão gravar o podcast, eles gravam falando sobre tudo. Eles não gravam contando a história um do outro. Não, eles gravam trocando ideia, falando sobre um monte de besteira, igual o comediante faz no camarim, de ficar conversando e falando besteira e dando risada. Eles fazem isso no podcast. E aí isso é muito foda, porque é entretenimento. E aí isso cresce todo mundo lá fora. Só que aqui no Brasil não tem isso, mano. Não é comediante fazendo podcast. É um bando de sei lá o que aí. Aproveitando da onda do podcast. Então, existe essa esperança do podcast virar aqui no Brasil. E aí, comediante entender que podcast é uma forma de ganhar dinheiro, de trazer o público. Tá ligado? Porque lá, mano, os caras vendem ingresso no podcast. Os malucos, os maiores lá também tem podcasts que são muito grandes. Mas aqui no Brasil, não. E aí, eu tô falando disso por quê? Porque sempre que eu posto meu podcast, eu divulgo, né? Nas redes sociais eu divulgo, assim, para as pessoas saberem que saiu episódio novo e tal, pra pessoas escutar. E aí eu tava divulgando nessa última semana, e o Daniel Sartório, que é um comediante, também tem podcast. Inclusive, ele tem um dos primeiros podcasts aqui no Brasil, assim. Com certeza foi o primeiro feito por um comediante, que chamava Tava Vindo Pra Cá. E aí ele gravava trocando ideia com outros comediantes e tal. E eu lembro que antes de começar a fazer comédia, eu já escutava esse podcast já. Então, é um podcast bem antigo, assim. E aí, hoje em dia, ele tem um outro podcast com a mulher dele, assim, e tal. Mas ele é um cara que sempre fez podcast, desde sempre, né? Desde quando ele começou na comédia, ele faz podcast. E aí ele comentou assim, ó, é isso aí, podcast vai virar um dia aqui no Brasil.
E aí eu falei, mano, eu também queria. Eu queria ter essa esperança aí de que o podcast vai virar, dos caras entender que é uma boa ter podcast. De que vai ajudar, tá ligado? Porque, mano, não tem comédia no rádio, tá ligado? Comédia de rádio é muito fraco. Tem um ou outro programa de rádio, mas lá nos Estados Unidos, o rádio é muito forte, mano. Os caras mais pica hoje, os caras mais que mais vendem ingresso, ainda vai em programa de rádio dar entrevista pra vender ingresso. E ainda lá tem vários programas de comédia de comediante em rádio. Aqui no Brasil nunca teve isso, mano. Tem, assim tem. Mas não é uma parada muito forte. E aí ele falou, o podcast um dia vai virar aqui no Brasil. E aí tem isso, né? De tipo ter essa esperança aí de que os caras entendam que podcast pode virar mesmo. Dos comediantes, mano. Seria muito foda mesmo. Ia ajudar a cena pra caralho, porque o YouTube cresceu muito assim. Lembra quando o YouTube tava crescendo? Que você sempre via, tipo, o PC Siqueira fazendo um vídeo com o Felipe Neto. E aí você falava, caralho, mano, que foda. Aí do nada o Cauê Moura fazia um vídeo com o Whindersson. E aí do nada, tá ligado? O Felipe Castanhari com o Felipe com o Júlio Cocielo. Eles falam, mano, o que tá acontecendo? E aí, tipo assim, um canal ia puxando o outro, mano. E aí hoje em dia, tipo, esses canal tem tudo 20 milhões, tá ligado? Os malucos tá tudo bem de vida. Por quê? Porque cresceram junto, se ajudando. E aí eu acho que o podcast seria isso. Um crescer no outro. Tá ligado? Se os caras entenderem que dá pra fazer isso. Seria muito foda. E ele falou, é isso aí, podcast vai virar. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Tem que ter esse otimismo aí de que podcast vai virar mesmo. Mas também tem outro problema, né? Se depender de mim pra isso, sabe? E se olhar pro meu podcast, que é um podcast feito por um comediante, e falar assim, puta, que bosta, velho. É por isso que não tem. É igual isso aí num show de comediante iniciante. Você fala assim, mano, é isso que é show de stand-up? Eu não vou em nenhum. E aí você deixa de ir no show de um cara profissional que tá fazendo aí há 15 anos comédia, porque você foi num show de um cara que tinha 1 ano de comédia. E aí isso estragou sua experiência com o stand-up. E aí uma pessoa que fala assim, mano, eu quero escutar o podcast do Thiago Ventura. Aí ele vai lá e cai no meu podcast, escuta, fala assim, deixa pra lá. Não quero escutar o podcast de ninguém. Deus me livre de escutar podcast na minha vida. Então eu não sei se eu sou um bom exemplo disso não, tá? Não sei se depender de mim, eu acho que vai ficar do jeito que tá pra pior. Vai piorar. Mas seria foda se os brasileiros entendessem qual que é a do podcast, mano. Seria bem foda mesmo. Agora, exemplo disso, pra vocês terem uma ideia, o Patrick Maia, pô. Patrick Maia, ele sempre teve podcast também. Ele fazia um podcast que chamava Porcos Voam. E eu não sei se ele parou, se ele continuou. Eu sei que sempre teve umas pausas, ele voltava e tudo mais. Mas agora ele tem um que chama Chevette Talks. Que é. Ele fica dentro do Chevette trocando ideia com comediante. E aí eu acho que ele só leva comediante. Eu não sei se ele vai levar outro tipo de gente, mas ele só leva comediante. E aí ele começou a fazer esse programa, levou o Whindersson, levou o Afonso, levou uma galera foda assim, viralizou vários vídeos, a rede social dele cresceu pra caralho, o canal do YouTube dele cresceu pra caralho. Por quê? Porque ele começou a fazer podcast e eu tenho certeza que uma galera que não conhecia alguns comediantes que ele tava lá, levaram lá, que ele levou lá, porque tipo, foi Afonso, foi o Whindersson, foi uma galera pica, mas também foi tipo uns comediantes que não é conhecido pelo grande público, assim. Foi tipo Babu, tá ligado? Foi uma galera assim que. Eu só lembro dela, porque na verdade eu não assisto, mas é que eu vi que ela foi. Mas assim, foi essa galera que às vezes não. Era um cara que começou a acompanhar, porque ele acompanhava o trampo do Afonso, e aí começou a acompanhar o trabalho do Patrick, e agora foi conhecer o trabalho da Babu e pode ir no show dela. Então, mano, é um bagulho que vai crescendo e a galera no caralho não entende isso, mano. Que ajuda pra caralho. Tá crescendo, tá claramente crescendo todas as redes sociais do Patrick. Talvez ele ajude a crescer algum comediante. O Joe Rogan, os caras vão no Joe Rogan, muda a carreira, pô. O Andrew Schultz fala que depois que ele foi lá, ele começou a vender ingresso. O Shane Gillis também fala que depois que ele foi lá, mudou a carreira dele, ele começou a vender muito mais ingresso, começou a ser mais reconhecido pelo público. Por quê? Por causa do podcast. Então, quando a galera entender que isso funciona, os comediantes entenderem que isso funciona, aí vai ser melhor pra cena. Só que também ninguém tá nem aí, né?